E quando eu escuto tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, aonde mais iria? Só tu tens palavra de vida e amor. Tua voz suave ressoa em mim, uma nova vida, amor sem fim, terra e céu unidos como seguindo teus Desde muito tempo, quando era criança, que sentia muito bem, muito forte esse desejo de ser padre. E fui pouco a pouco me engajando na comunidade, na igreja, e sentindo que aquele desejo crescia. Mas sentia também que era algo que me superava, que era algo muito grande, que era algo grandioso. Com o tempo, com a proximidade com a igreja mesmo, com a comunidade, com o pároco, eu fui percebendo que era um chamado e que se Deus chamava, Ele dava também a graça de a gente continuar firme e animado naquilo que Ele propunha para a gente. Com o tempo fui conhecendo também a vida religiosa e através de umas irmãs religiosas eu fui conhecendo mais aprofundadamente tantas possibilidades que Deus nos dava para viver a nossa vocação. Daí conheci a vida religiosa e o sacerdócio dentro da vida religiosa. eis-me aqui, Senhor, onde mais iria? Só tu tens palavra de vida e amor. Pronto, aí me encontrei. Aí encontrei o meu lugar no mundo. Porque hoje eu tenho consciência que ser padre não é algo que é bom para mim somente. É algo que é bom para o reino, para as pessoas. Santo Inácio de Loyola sempre nos ajuda a fazer a opção entre duas coisas boas e entre as duas coisas boas escolher a melhor, a mais universal. Ou seja, a que contribui mais com o reino. Então, para mim, ser padre hoje é contribuir com o reino, participar do sacerdócio de Cristo, como desde o batismo eu já participo, mas agora de um modo mais sacramental, digamos, pela ordem, me coloca diretamente dentro, inserido na vida e na realidade das pessoas, com as dores e com as alegrias. Eu acredito que no mundo de hoje, o sacerdócio, né, e assim como a teologia, como a espiritualidade, deve estar atenta e abrir os olhos e os ouvidos para as dores e os sofrimentos do nosso povo, como o Concílio Vaticano II já nos convida. Por isso, me alegro muito de ser padre, de ter respondido sim a um chamado tão difícil, tão desafiador e ao mesmo tempo tão plenificante, que é o sacerdócio. Tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, aonde mais iria? Só tu tens palavra de vida e amor. E quando eu escuto tua voz que chama, eu digo sim. Por isso eu me sinto feliz, que é uma felicidade diferente, não é a felicidade de estar sorrindo todo dia, mas é a felicidade de plenitude, de sentir que dentro há vida, de sentir quando eu olho para frente, para o futuro da igreja, para a vida das pessoas, eu sinto que há esperança de que nós, padres, continuemos neste caminho que é de Cristo, consolando, confortando, abençoando, animando, não é? Caminhando junto com o povo. Eu diria, mais do que ser referência, mas de ser aquele que caminha do lado, como diz o Papa Francisco, às vezes à frente, às vezes atrás, às vezes do lado, dependendo do ritmo, dependendo daquilo que a gente traz no coração e o que as pessoas trazem também no coração. Por isso, ser padre
eu diria, não me coloca nem numa situação melhor nem pior do que outras vocações. Agora, quando eu olho pelo lado espiritual, a minha vocação sacerdotal, presbiteral, ela me coloca diretamente em Cristo. Ela me coloca diretamente na vida das pessoas. Ela me coloca diretamente no mundo com uma missão, com um papel, com uma vocação, com um chamado. E um chamado de ser mais. Não é para de ser mais enquanto quantidade, mas é para ser mais enquanto essência. Quantas pessoas a gente pode escutar, consolar, enxugar as lágrimas? Quantas pessoas a gente pode se alegrar profundamente com elas? Quantas pessoas a gente pode recuperar, ajudar a recuperar a esperança? Então, eu acho que ser padre, para mim, é isso. É entrar na dinâmica do reino de Deus. É ter a graça de viver completamente para isso. É ter a graça de gastar a minha vida, não é, ao redor do altar da vida. Eu olho o mundo, como diria Teilhard de Chardin, e vejo que o mundo é um grande altar, digamos assim. Não é? É um grande altar, onde tantas vidas são ofertadas. Algumas são sacrificadas, infelizmente. Mas tantas vidas são ofertadas. Então eu acredito profundamente que o chamado, a minha vocação sacerdotal, não só como a minha, como de tantos outros irmãos, padres, sacerdotes, deve ser isso, deve ser um chamado pleno, difícil, desafiador e ao mesmo tempo saboroso. Porque a gente sabe que a gente não pode mudar muito o mundo, o universo, mas a gente pode ser presença de Cristo na vida daquelas pessoas com as quais a gente convive, com as quais a gente trabalha, com as quais estamos juntos na caminhada desta vida. Por isso não tenhamos medo. Rezemos pelas vocações sacerdotais. Rezemos pelos jovens que possam ter a coragem e sentir a alegria de responder alegremente a um chamado, a uma vocação que não é para si mesmo, porque não é uma profissão, mas é para o outro, para um bem mais universal, para um chamado mais amplo, a gastar a vida, a se dedicar com alegria à vida dos demais. Por isso, hoje eu agradeço muito a Deus pela minha vocação sacerdotal e peço todos os dias a Ele que Ele mantenha o meu coração animado, aquecido. Que o Seu Espírito me conduza, me anime. Que o Seu Espírito me ensine a como ser padre em pleno século XXI, sem perder a minha essência, sem me distanciar de Cristo, mas tendo o olhar, os ouvidos, os sentidos abertos para uma comunhão profunda com a existência de cada pessoa. Através do sacramento da Eucaristia, de modo especial, da reconciliação, eu possa ser instrumento de amor, de fraternidade, de misericórdia e de paz, servindo sempre a Igreja que é de Cristo e as pessoas que também são presença de Cristo na minha vida. Amém. E quando eu escuto tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, aonde mais iria? Só tu tens palavra de vida e amor. E quando eu escuto tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, onde mais iria? Só tu tens palavra de vida e amor. E quando eu escuto tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, aonde mais iria? Só tu tens palavra de vida e amor.